Em 1990, durante uma longa viagem de trem entre Manchester e Londres, começava a se formar na mente de J.K. Rowling a ideia de um personagem. Um jovem bruxo que frequenta uma certa escola de magia. Ali, surgia a inspiração para criar o que se tornaria Harry Potter. Mas naquele momento, J.K. Rowling jamais poderia imaginar o tamanho do sucesso que estava por vir. Você vai ver agora a emocionante jornada de J.K. Rowling para se tornar uma das escritoras mais famosas do mundo. Antes de se tornar a famosa escritora J.K. Rowling, Joanne Rowling era uma garotinha sonhadora que vivia em uma pequena cidade chamada Yate, localizada nos arredores de Bristol, Inglaterra. Desde muito jovem, Joanne possuía uma imaginação muito fértil. Vinda de uma família modesta, Joanne encontrava refúgio em seu mundo imaginário, criando histórias incríveis em sua mente. Em sua infância, ela passava horas explorando os bosques encantados próximos à sua casa, onde cada árvore tinha uma história para contar e cada criatura mágica podia se tornar seu melhor amigo. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas por sua família, Joanne encontrou na biblioteca local um verdadeiro tesouro. Lá, ela mergulhava nas páginas dos livros, viajando para terras distantes e descobrindo personagens fascinantes. Essas histórias alimentavam sua imaginação e a inspiravam a criar suas próprias aventuras. Joanne tinha uma relação especial com sua mãe, Anne Rowling. Elas liam histórias juntas antes de dormir e sua mãe sempre acreditou no potencial que Joanne viria a desenvolver futuramente. Conforme ela foi crescendo, foi se tornando uma pessoa extremamente inteligente. Mas a adolescência é um período cheio de altos e baixos e Joanne não foi imune a eles. Em sua adolescência, Joanne e sua família descobriram que sua mãe estava com esclerose múltipla, que é considerada uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central e, apesar de ter tratamento, ainda não tem cura. Enquanto enfrentava as pressões da escola e as incertezas sobre o futuro, Joanne lutava para encontrar seu lugar no mundo. Ela se sentia deslocada e muitas vezes se refugiava em seu próprio universo de histórias e personagens que criava em sua mente. Essas histórias serviam como uma fuga das pressões diárias e uma forma de expressão para seus sentimentos mais profundos. A adolescência também trouxe consigo a descoberta de sua paixão pela escrita. Joanne começou a escrever contos e poesias, explorando temas de amizade, amor e autodescoberta. Ela encontrou a liberdade nas palavras e descobriu que podia dar vida a personagens que refletiam suas próprias experiências e emoções. Enquanto lidava com os desafios da adolescência, Joanne encontrou conforto em suas amizades e na conexão com outras pessoas que compartilhavam sua paixão pela escrita. Ela participou de grupos literários e clubes de escrita, onde compartilhava seus textos e recebia feedbacks valiosos. Apesar das dificuldades e das incertezas que a adolescência trazia, Joanne não desistiu de seus sonhos. Essa crença em si mesma e em seu talento foi o que a impulsionou para o sucesso que estava por vir. A adolescência de Joanne é uma história de resiliência, autodescoberta e perseverança. Ela nos lembra que os desafios que enfrentamos durante essa fase da vida são uma parte natural do crescimento e que é possível transformar essas experiências em histórias poderosas. O que Joanne aprendeu ao longo de sua adolescência foi que a escrita poderia ser sua voz e sua forma de impactar o mundo. E assim, com coragem e determinação, ela seguiu em frente, pronta para enfrentar o próximo capítulo de sua vida e deixar sua marca no mundo literário. Em 1982, Rowling realizou os exames da Universidade de Oxford, porém não foi admitida, mas conquistou o diploma de Artes em Francês e Estudos Clássicos na Universidade de Exeter. Martin Sorrell, professor de francês nessa instituição, recorda-se da escritora como uma estudante extremamente habilidosa que sempre vestia uma jaqueta jeans e tinha um cabelo escuro, porém, no contexto acadêmico, cumpria sempre com suas responsabilidades. Joanne recorda que não se dedicou muito aos estudos, preferindo ler obras de Dickens e Tolkien. Tal como muitos jovens, ela se interessou pela música popular, ouvindo The Smiths e Silk Cecil, cuja aparência, cabelos estilizados e delineador preto, ela adotou e manteve durante sua passagem pela universidade. Após um ano estudando em Paris, Rowling se graduou em 1986 e mudou-se para Londres, onde trabalhou como secretária e pesquisadora na Anistia Internacional. Em 1988, Joanne redigiu um breve ensaio sobre sua experiência em estudos clássicos que foi publicado pelo Pegasus, jornal da Universidade de Exeter. Depois de trabalhar
trabalhar na Anistia Internacional em Londres, Joanne se mudou para Manchester, onde trabalhou na Câmara do Comércio, e embarcando numa viagem de Manchester para Londres, sentou-se em seu assento e ficou admirando as paisagens. Foi então que aconteceu. Em um momento de pura inspiração, uma faísca de magia surgiu em sua mente. Um garoto, óculos redondos e uma cicatriz em forma de raio na testa. Apareceu como um relâmpago. Ele era Harry Potter, um bruxo destinado a lutar contra as trevas. Rowling ficou imediatamente intrigada por esse personagem único e a ideia de um mundo mágico escondido dentro do nosso. O trem se transformou em um portal para um universo de magia e aventuras, onde a imaginação ganhava vida. Ela começou a visualizar a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, com suas casas distintas, feitiços e criaturas fantásticas. Boatos dizem que Rowling teve até um sonho onde Harry Potter apareceu para ela em uma floresta, entretanto não há evidências concretas de que essa história seja verdadeira. Enfim, quando Joanne se deu conta, notou que não tinha nenhuma caneta com ela no trem para anotar todas essas ideias que passavam por sua mente. Então, ficou pensando incessantemente nessas ideias até que chegasse em casa para finalmente colocá-las no papel e eternizar esse magnífico universo cheio de magia. No entanto, essa faísca inicial foi apenas o começo, mas ela se agarrou à esperança que Harry Potter lhe trouxe. Ela mergulhou de cabeça na criação desse mundo mágico, passando noites em claro escrevendo em seu pequeno apartamento. Cada página era uma batalha contra suas próprias inseguranças, uma fuga para um mundo onde tudo era possível. Porém, às vezes a vida não é justa. No final de dezembro de 1990, Anne Rowling, a mãe de Joanne, acabou falecendo após uma batalha de uma década contra a esclerose múltipla. Rowling encontrava-se imersa na redação de Harry Potter naquela ocasião, sem jamais ter revelado tal fato à sua mãe. O óbito dela teve um impacto profundo na escrita de Rowling, conectando intensamente seus sentimentos de perda com os de Harry, quando descreveu minuciosamente as emoções do personagem diante da perda dos pais no primeiro livro. Depois deste triste acontecimento, Joanne encontrou um anúncio no jornal The Guardian e então embarcou numa aventura inesperada. Decidiu deixar tudo para trás e se mudar para o fascinante Porto, em Portugal, onde iria lecionar inglês como língua estrangeira. Durante o dia, dedicava-se à escrita enquanto imersa nas envolventes notas do concerto para violino e orquestra de Tchaikovsky. Após 18 meses na encantadora cidade portuguesa, o destino lhe reservou um encontro marcante. Em um animado bar, Rowling conheceu Jorge Arantes, um telejornalista português. O amor floresceu rapidamente e, em 16 de outubro de 1992, eles trocaram alianças. O casal celebrava a chegada de sua filha, Jessica Isabel Rowling Arantes, nascida em 27 de julho de 1993, uma homenagem à inspiradora Jessica Mitford. No entanto, a felicidade foi obscurecida por questões matrimoniais. O casamento de Rowling e Arantes chegou ao fim em 17 de novembro de 1993. Biógrafos revelaram posteriormente que a autora suportou atos terríveis de violência doméstica durante esse período sombrio, uma afirmação corajosamente confirmada pela própria Rowling. Em meio a um turbilhão de emoções, dezembro de 1993 trouxe uma nova reviravolta em sua vida. Joanne, acompanhada de sua pequena filha, mudou-se para a encantadora cidade de Edimburgo, na Escócia, buscando refúgio junto à sua irmã. Com apenas 3 capítulos da história de Harry Potter na mala, ela daria início a uma jornada que mudaria o mundo da literatura para sempre. Quando voltou de Portugal, Joanne e sua filha passaram por algumas dificuldades financeiras. Inclusive, viveu por algum tempo com a ajuda de custo do governo. Vivendo em Edimburgo, apesar de estar procurando emprego, Rowling não estava feliz com isso, pois o que ela realmente queria era escrever. Embora tivesse 3 capítulos prontos de Harry Potter, Joanne ainda estava insegura e com medo de não gostarem de ler o que ela estava escrevendo. Segundo alguns biógrafos, Rowling mostrou o manuscrito à sua irmã e pediu que ela desse sua opinião sincera sobre o que ela achou. E depois de ler, ela elogiou muito, dizendo que era mágico, e incentivou Joanne a publicá-lo. Rowling frequentava um café na Escócia chamado The Elephant House, onde ela ia para escrever. E ali, ela concluiu o primeiro livro. Desde então, o local passou a ser considerado o berço de Harry Potter. A partir disso,
Joanne iniciou sua saga para tentar publicar a obra. Cheia de entusiasmo, Rowling enviou sua obra-prima para diversas editoras, sonhando em vê-la publicada. No entanto, o destino parecia conspirar contra ela. Uma após a outra, as editoras rejeitaram seu trabalho, 12 vezes no total. Imaginem a frustração e o desânimo que Joanne poderia ter sentido. Apesar disso, ela não desistiu. Ela acreditava na sua história e na magia que tinha criado. Ela sabia que precisava compartilhá-la com o mundo, mesmo que ninguém mais acreditasse nela. Determinada a encontrar uma maneira de tornar seu sonho realidade, Rowling decidiu tentar um caminho alternativo. Nessa época, Joanne já estava tendo uma ajuda de um agente literário, e ele sugeriu que ela usasse um nome abreviado e neutro, já que acreditava que os leitores jovens poderiam ser menos inclinados a ler um livro escrito por uma autora mulher. Sim, apesar de atualmente ainda existir machismo, naquela época ele parecia ser ainda pior. Assim, Joanne Rowling adotou o nome J.K. Rowling, usando suas iniciais e adicionando um K no meio, que representa Catelyn, nome de sua avó paterna. Acredita-se que o K tenha sido uma maneira de homenagear sua avó e também de criar uma conexão familiar em seu pseudônimo. Enfim, ela encontrou uma pequena editora disposta a dar uma chance a um autor desconhecido. E assim, em 1997, Harry Potter e a Pedra Filosofal finalmente foi publicado. No início, o livro não teve um sucesso instantâneo, mas uma coisa incrível aconteceu. As pessoas começaram a descobrir o mundo mágico de Harry Potter e se apaixonaram por ele. As notícias começaram a se espalhar e o livro foi ganhando popularidade rapidamente. As crianças, os jovens e até mesmo os adultos se encantaram com a história e com os personagens cativantes da obra. Conforme o sucesso de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi crescendo, as crianças ficavam maravilhadas com a possibilidade de existir uma escola de magia onde pudessem aprender feitiços e poções. Os jovens adultos também se apaixonaram pela narrativa, lembrando a magia da infância e se identificando com os desafios e as descobertas de Harry. Logo, o livro tornou-se um fenômeno literário. As livrarias eram invadidas por fãs ávidos por mais aventuras do jovem bruxo de óculos. As filas se formavam durante as noites de lançamento, com pessoas ansiosas para colocar as mãos nas sequências da série. O sucesso de Harry Potter foi além dos livros. Em pouco tempo, a história ganhou adaptações cinematográficas, jogos de videogame e uma infinidade de produtos relacionados. O mundo mágico de J.K. Rowling se tornou um fenômeno global, conquistando os corações ao redor do mundo. O livro trouxe consigo uma mensagem de amizade, coragem e amor, que ressoou profundamente com os leitores. Ele mostrou que, mesmo em um mundo cheio de dificuldades, é possível encontrar a magia nas coisas simples e enfrentar os desafios com determinação. Harry Potter e a Pedra Filosofal conquistou o sucesso não apenas pela genialidade da autora, mas também por sua capacidade de transportar os leitores para um universo repleto de possibilidades e emoções. E assim, a história do jovem bruxo se tornou uma parte especial na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, deixando um legado duradouro na literatura e no coração dos fãs. Entrando no campo das curiosidades, podemos citar alguns fatos sobre a autora e seu sucesso com a saga Harry Potter, começando com alguns de seus prêmios e honrarias. Rowling recebeu o prêmio Medalha de Ouro Nestlé Smarties Book Prize por Harry Potter e a Pedra Filosofal e por Harry Potter e a Câmara Secreta em 1997 e 98, respectivamente. Prêmio Whitbread Children's Livro do Ano por Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban em 1999. Prêmio Hugo de Melhor Romance por Harry Potter e o Cálice de Fogo em 2001, Prêmio Bram Stoker Awards na categoria de Melhor Livro para Leitores Jovens por Harry Potter e a Ordem da Fênix em 2003, condecoração Legião de Honra pelo presidente francês Nicolas Sarkozy em 2009, entre outros. Rowling também atua em filantropia e ativismo, doando milhões para combater a pobreza e a desigualdade social. Um outro fato interessante é que J.K. Rowling aparece como uma personagem em um livro de Joe Hill, chamado Mestre das Chamas. Nesse livro, inclusive, ele menciona diversos elementos do universo de Harry Potter e também agradece Rowling pela inspiração. Sobre as adaptações cinematográficas de Harry Potter, todos os filmes somados renderam mais de 7,7 bilhões
milhões de dólares. Sobre os jogos lançados, foram um total de 15 games no universo bruxo, contando com o mais recente Hogwarts Legacy, lançado em 7 de fevereiro de 2023. E cá entre nós, esse jogo está incrível. Ainda sobre mídias da cultura pop, recentemente a HBO Max anunciou que está produzindo uma nova adaptação da saga Harry Potter em formato de série, e as opiniões dos fãs estão bem divididas. Alguns dizem que é um erro devido à fama de remakes geralmente não darem muito certo, outros dizem que vai ser interessante, pois terão mais tempo em tela para desenvolver melhor os detalhes das tramas. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia de produzir uma nova série de Harry Potter. Será que é uma boa ideia? Por fim, pessoal, atualmente J.K. Rowling mora em Edimburgo, na Escócia, com seu marido Neil Murray, sua filha Jessica e seus outros 2 filhos do segundo casamento, David e Mackenzie. Pessoal, comenta aí qual o seu livro favorito da autora. Se chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação do conteúdo. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.